Olá, consciência, como que vocês estão? Gente, né, há uns 2 anos aí atrás, né, eu tive um insight de fazer vídeos contando sobre esse livro aqui, ó. O livro favorito aí da minha vida que mudou totalmente a minha relação aí com Deus, né? E só que olha pra vocês verem, já fazem 2 anos, né? E eu estou gravando o vídeo justamente hoje, porque, né, a gente acaba passando assim por muitos processos, né? Até mesmo para aceitar falar do divino, né? Falar de Deus, entender assim o quanto ele tá dentro de você, o quanto as pessoas têm um modo errôneo, né, de pensar que vem de criação, baseado na cidade, no país. E é isso. Então, vamos lá, né? Vou começar aí a contar um pouquinho, né? Na verdade, gente, esse livro aqui, né, do Neil, ele fala, né, que ocorreu um extraordinário fenômeno com ele, que Deus começou a falar com você por intermédio meu. Deixe-me explicar. Naquela época, eu estava muito infeliz, pessoal, profissional e emocionalmente. Minha vida parecia um fracasso em todos os níveis, como durante anos tivera o hábito de colocar meus pensamentos em cartas, que raramente enviava. Peguei o meu bloco amarelo de papel ao maço e comecei a transcrever minhas emoções. Decidi escrever uma carta para Deus. Foi uma carta impulsiva, rancorosa, cheia de confusão, distorção e críticas, e um monte de perguntas feitas com raiva. Perguntas do tipo: por que minha vida não dava certo? O que era preciso fazer para que desse certo? Por que eu não conseguiria ser feliz no relacionamento? Continuava tendo os problemas financeiros para sempre. Me preparava para pôr de lado a caneta, minha mão permaneceu fixa sobre o papel, como se mantida ali por uma força invisível. E foi aí, né, que nesse diálogo, né, ele estava escrevendo a carta e simplesmente quando ele foi ver se formou um diálogo e ele estava conversando com Deus, né? Aí aqui é a parte que Deus fala: você realmente deseja uma resposta para todas essas perguntas ou isso é apenas um desabafo? Aí, agora é o Neil, gente. Eu pisquei os olhos, então minha mente deu uma resposta. Eu a escrevi também. Ambas as coisas, é claro que é um desabafo. Mas se essas perguntas têm respostas, que inferno, tenho certeza de que quero ouvi-las. Agora é Deus respondendo. Você se refere ao inferno para afirmar a sua certeza em relação a muitas coisas? Não seria melhor referir-se ao céu? Aqui é o Neil agora. Sem perceber, tinha começado uma conversa e eu não escrevia como se fosse um ditado. E agora vai, gente, o título, na verdade, desse capítulo, Com Quem Deus Fala, né? Aí aqui o Neil pergunta, como e com quem Deus fala? Quando fiz essa pergunta, eis a resposta que recebi. Agora aqui é a parte que Deus responde, né? Não tanto só para o Nio, como ele respondeu isso para mim. Eu tenho certeza que ele também está respondendo para quem está aqui nesse vídeo. Eu falo com todo mundo, o tempo todo. A pergunta não é com quem eu falo, mas quem escuta. Em primeiro lugar, vamos substituir o termo falar pelo comunicar. É muito mais exato e completo. Quando tentamos falar um com o outro, eu com você, você comigo, enfrentamos imediatamente a incrível limitação das palavras. Por este motivo, não me comunico apenas por meio das palavras. Na verdade, raramente faço isso. Minha forma mais comum de comunicação é por meio do sentimento. O sentimento é a linguagem da alma. Se quiser saber o que é verdade para você em relação a alguma coisa, veja como você se sente em relação a ela. Às vezes é difícil descobrir os sentimentos e, com frequência, ainda mais difícil admiti-los. Contudo, oculta em seus sentimentos mais profundo está a sua maior verdade. O truque é entrar em contato com esses sentimentos. Eu lhe mostrarei. Novamente, se quiser.
Eu também me comunico por meio do pensamento. Pensamento e sentimentos não são a mesma coisa, embora possam ocorrer ao mesmo tempo. Quando eu me comunico por meio do pensamento, frequentemente uso imagens e figuras, por isso os pensamentos são mais eficazes do que as palavras como meios de comunicação. Além de sentimentos e pensamentos, também uso o veículo da experiência como um importante comunicador. E, finalmente, quando os sentimentos, os pensamentos e as experiências falham, uso palavras. As palavras são de fato o comunicador menos eficaz. São mais sujeitas a erros de interpretações e compreensão. E por que isso ocorre? Devido ao que as palavras são. As palavras são meramente expressões orais, ruídos que representam sentimentos, pensamentos e experiências. Símbolos não são a verdade, a coisa real. As palavras podem ajudá-lo a entender algo, a experiência lhe permite saber. Gente, aqui agora é eu, né? Eu queria cortar aqui essa parte, algo que eu aprendi com ele, né? Aqui sobre, ele fala dos sentimentos, né? Que a palavra ajuda a gente a entender algo, mas a experiência, ela faz a gente saber. Por exemplo, eu posso ter um conceito como é bom ser uma boa pessoa, mas a menos que eu não tenha essa experiência do que é ser uma boa pessoa, né? É para mim, é para o mundo. E, por exemplo, eu descobri na minha experiência, assim, que ser uma boa pessoa, né? Era cuidar de mim. E quanto mais eu cuidava de mim, mais eu tinha felicidade, mais eu tinha algo para dar ao mundo, né? Porque quando você tá bem, você não precisa pensar para ser uma boa pessoa, né? Se você tá tendo que pensar em se esforçar para ser uma boa pessoa, é porque você não está fazendo o principal, que é cuidar de si. Mas então, vamos voltar aqui, né? O mais irônico aqui é que todos vocês têm dado muita importância à palavra de Deus e pouca à experiência. De fato, vocês valorizam tão pouco a experiência que, quanto a sua experiência de Deus difere do que ouviram sobre ele, automaticamente a rejeitam e se fixam nas palavras, quando deveriam fazer ao contrário. Sua experiência e seus sentimentos em relação a alguma coisa representa o que efetiva e intuitivamente sabem sobre ela. As palavras só podem tentar simbolizar esse conhecimento, e frequentemente o confundem. Então, esses são os meios pelos quais eu me comunico, mas não são métodos, porque nem todos os sentimentos e pensamentos, nem todas as experiências e palavras vêm de mim. Muitas palavras foram proferidas por outros em meu nome. Muitos pensamentos e sentimentos foram provocados por causas que não foram minhas criações diretas. Muitas experiências resultam delas. O desafio é o discernimento. A dificuldade é saber a diferença entre as mensagens de Deus e os dados de outra fonte. Isso é uma simples questão de aplicar uma regra básica. O que vem de mim é sempre seu pensamento mais elevado, sua palavra mais clara, seus sentimentos mais nobres. Todo o restante vem de outra fonte. Agora a diferenciação se torna fácil, porque não deveria ser difícil nem mesmo para o aprendiz identificar o mais elevado, o mais claro e o mais nobre. Ainda assim, vou dar-lhes estas orientações. O pensamento mais elevado é sempre aquele que é alegre, a palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira, o sentimento mais nobre é sempre aquele a que chamam de amor. Alegria, amor e verdade. Os três são intercabíveis, e um sempre leva ao outro, não importa em que ordem isso ocorre. Com essas orientações é possível determinar quais mensagens são minhas e quais vêm de outras fontes. A única dúvida que permanece é se as minhas palavras serão ouvidas. Poucas são, algumas porque parecem boas demais para ser verdade, outras porque parecem difíceis demais de seguir. Muitas porque simplesmente são mal interpretadas, a maioria porque não é captada. Meu mensageiro mais poderoso é a experiência. E até mesmo isso vocês ignoram, especialmente isso.
Seu mundo não estaria nas condições atuais se vocês apenas tivessem prestado atenção às suas experiências. O resultado de não prestarem atenção a elas é que continuam a repeti-las. Porque o meu objetivo não deixará de ser atingido e minha vontade não será ignorada. Vocês entenderão a mensagem cedo ou tarde. Porém, eu não os forçarei a nada. Nunca. Porque eu lhes dei o livre-arbítrio, o poder de decidir livremente. E nunca o tirarei de vocês. E então continuarei a enviar-lhe a mesma mensagem através dos milênios e a qualquer parte do universo em que esteja. Eu as enviarei continuamente até que as recebam, prestem atenção a elas e a considerem suas. Eu as enviarei em uma centena de formas, em milhares de momentos, durante bilhões de anos. Não poderão deixar de ouvi-las. Se realmente prestarem atenção, não poderão ignorá-las quando realmente as ouvirem. Dessa forma, nossa comunicação de fato começará, porque no passado você apenas falaram comigo rezando, pedindo a minha intervenção, fazendo súplicas. Agora posso responder-lhes, até mesmo da forma como faço aqui. Aí o Neil vai em pergunta, né? Como posso saber que essa comunicação é de Deus e não fruto da minha imaginação? Agora é Deus falando. Qual seria a diferença? Não percebe que eu poderia com a mesma facilidade usar a sua imaginação como qualquer outra coisa? Eu lhe darei a qualquer momento o pensamento certo, as palavras ou os sentimentos que servem a objetivos prestes a ser atingido, usando um meio ou vários. Você saberá que essas palavras são minhas, porque por conta própria você nunca falou tão claramente. Se já o tivesse feito, não estaria fazendo perguntas. Todas as pessoas e ocasiões são especiais. Umas não são mais especiais do que as outras. Muita gente prefere acreditar que Deus se comunica de modos especiais, apenas com pessoas especiais. Isso tira de muitas delas as responsabilidades de ouvir ainda mais de captar, o que é outra coisa, a minha mensagem, permitindo-lhes aceitar a palavra de outras para tudo. Elas não têm de me ouvir, porque concluíram que tais pessoas ouviram minhas opiniões sobre os assuntos e têm a elas para dar atenção. Mas ouvindo o que as outras pessoas acham que me ouviram dizer, você não precisa pensar. Esse é o principal motivo porque poucos consideram as minhas mensagens em um nível pessoal. Se você reconhecer que está recebendo essas mensagens diretamente, será responsável por interpretá-las. É muito mais fácil e seguro acertar a interpretação das outras pessoas, até mesmo as que vieram há 2000 anos, do que tentar interpretar as mensagens que você pode estar recebendo neste exato momento. Ainda assim, eu o convido a participar de uma nova forma de comunicação com Deus, uma comunicação bidirecional. Na verdade, foi você quem me convidou, porque fui a você agora, dessa forma, atendendo a um pedido seu. Aí o Neil pergunta, né? Por que algumas pessoas que veem em Cristo um exemplo e parecem comunicar-se mais com o Senhor do que as outras? Aí Deus responde, porque desejam de fato ouvir, manter os canais de comunicação abertos, mesmo quando isso parece assustador, loucura ou totalmente errado. Aí o Neil pergunta, deveríamos ouvir Deus mesmo quando o que está sendo dito parece errado? Deus responde, especialmente quando parece errado. Se você achar que está certo em relação a tudo, por que precisaria falar com Deus? Vá em frente e haja de acordo com tudo o que sabe. Mas observe que vocês têm feito isso desde o início dos tempos e veja como o mundo está. É óbvio que vocês deixaram passar alguma coisa, que há algo que não entende. O que você entende deve parecer-lhe certo, porque certo é o termo que usa para designar aquilo que concorda.
Por essa razão, aquilo que você não entende parecerá em princípio errado. O único modo de evitar isso é perguntar-se: o que aconteceria se tudo o que eu achava errado, na verdade, estivesse certo? Todo grande cientista tem esse conhecimento desse fato. Quando o que um cientista faz não dá certo, ele parte de novas hipóteses e recomeça. Todos os grandes descobertos foram feitos a partir de uma disposição e da hipótese de não estar certo. E é isso o que é preciso aqui. Você só poderá conhecer Deus quando parar de dizer a si mesmo que já o conhece. Só poderá ouvir Deus quando parar de achar que já o ouviu. Eu só poderei contar-lhe a minha verdade quando você parar-me de me contar a sua. Aí o Neo fala: mas minha verdade sobre Deus vem de vós. Deus responde: quem disse isso? O Neo fala: os outros. Deus responde: que outros? O Neo fala: líderes, pastores, rabinos, padres, livros, a Bíblia, pelo amor de Deus. E Deus responde: essas fontes não são confiáveis. Neo fala: não? Deus responde: não. E Neo pergunta: então quais são? E Deus responde: fique atento aos seus sentimentos, aos seus pensamentos mais elevados e à sua experiência. Sempre que qualquer um deles for diferente do que lhe ensinaram seus mestres, ou do que leu em seus livros, esqueça das palavras. As palavras são uma fonte menos confiável da verdade. Aí, né, gente, eu queria parar o capítulo aqui só para dar uns exemplos, né, que a gente está falando aqui sobre a comunicação com Deus, né? Eu acho, com Deus, com o divino, eu acho que para ele não importa o nome, aquilo que você dá. Toda religião, ela tá falando da mesma coisa, né, que é sobre o amor. E às vezes a gente busca sempre uma pessoa, sempre alguém para estar trazendo pra gente aquela verdade, porque a gente se esqueceu, né, que somos criados à imagem e semelhança dele. A gente esqueceu que a gente acha que somos a gente esqueceu que somos um espírito que tem um corpo vivendo uma experiência humana, né? Humana. Humana. E a gente acha que é um corpo que tem um espírito. E o fato da gente estar tão apegado a esse corpo, a gente acha que sempre precisa de uma outra pessoa para se comunicar com Deus e esquece que não importa aquilo que a gente fez, não importa nada que a gente tenha vivido, né? Se é taxado pelo mundo de ruim ou por nós mesmos. Ele sempre está esperando para ter justamente essa comunhão, né, de pai e filho. A gente julga Deus pela forma que a gente olha para o mundo e julga nossos pais, né? Por isso que muita gente tem crenças absurdas aí sobre julgar, punir e, e até mais absurda, né? Que é para mandar para um lugar lá onde tenha fogo, né, gente? Ai, eu acho muito engraçado, assim, como as pessoas, elas não param para pensar, né, nisso. Porque até nós, pais humanos, né, até mesmo os mais ruins, eles não puniriam um filho desse modo, né, mandando pro lugar onde ele arda, ele se queima ali, né, ele viva coisas sombrias pro resto da vida. Imagina Deus, aquele ser que tem um amor muito mais acima do que qualquer ser humano, né? Eu tô aqui falando dele, mas eu não tô descrevendo ele, eu estou limitando ele para ter um entendimento. Toda vez que a gente fala de Deus, a gente limita ele, porque ele é muito maior do que qualquer palavra, muito maior do que qualquer coisa. E o que mudou minha vida foi perceber o quanto ele se comunica comigo, sabe? Se comunica o tempo todo. Só que a gente tá tão perdido na nossa mente, e fora que tem os trabalhos dos dias a dias, né, gente? Porque a vida não é essa maravilha, né? Não vamos cair nessa ilusão também, né? A gente está aqui realmente para evoluir. Evolução envolve dor.
E, e o que mudou foi eu começar a buscar essa relação, né, de filho e pai. E o que eu faço, gente? Eu tenho uma mente extremamente acelerada. Até mesmo na meditação é difícil parar esses pensamentos, né? Para eu saber o que Deus está falando comigo, basicamente ele teria que escrever no céu e eu olhar, porque é a forma que eu entendo. Então, qual a inspiração que ele me trouxe, né? Eu não tenho mais Instagram, mas eu criei um outro porque eu oro, eu converso com ele e eu sempre falo, né, que a primeira frase que vira escrito em primeiro lugar no meu Instagram, e se aquilo bater com aquilo que eu perguntei, na verdade é a resposta dele para mim. E isso tem mudado, porque ele não fala só através disso, né? A gente está sempre espelhando a palavra de Deus, né? Porque a gente foi ensinada a isso, né? Uma cultura muito forte no nosso país, né? A gente é aquilo que a gente convive, né? Aquilo que a gente aprende. E muitas vezes para nós negar o que nossos pais nos ensinaram é basicamente negar a vida, né? Mas é isso, gente. Essa mensagem que eu queria deixar. Se comunica, sabe? Fala com Deus. Para de esperar que as outras pessoas te tragam. Até mesmo eu nesse vídeo. Isso que eu tô aqui dizendo sou só um mensageiro. Tudo na vida é um mensageiro, sabe? Começa a prestar atenção na conversa que ocorre do seu lado, na música que você escuta, até mesmo naquilo que as pessoas te falam, né, gente? Mas lógico, usando discernimento. Aquilo tem a ver com aquilo que você perguntou para Deus. A resposta, às vezes, ela está à nossa volta, só que a gente não está percebendo. Então, sai dessa, sabe, gente? Vamos sair dessa de acreditar em Deus. Vamos viver uma vida com Ele. Porque ter uma vida com Ele é muito melhor do que acreditar. Porque às vezes a gente fala, a gente se esforça tanto para acreditar, mas a gente não sente. E quando você passa a ter uma vida com Ele, aí você aprende a cuidar de si. E você aprende a se curar, sabe, das suas dores. E quando você passa a perceber, essa cura, ela começa a transbordar. Quando Deus falou comigo, né, há 2 anos atrás, eu não consegui escrever esse livro. Olha. Não consegui passar a mensagem desse livro, criar esse vídeo. Era porque eu tinha muitas dores em relação à minha aparência, em relação à minha sexualidade, em relação àquilo que as pessoas falam, sabe? Que às vezes a gente fala que não acredita, mas quando a gente escuta muito tempo uma coisa, ela acaba entrando dentro da gente com uma verdade. E graças a ele, depois desse livro, né, eu comecei a ter uma vida com ele, não acreditar nele, que são coisas totalmente diferentes. E nisso a cura veio. E esse vídeo eu sei que eu estou aqui, né, para dar essa mensagem, mas para mim esse vídeo ele é uma manifestação de uma cura. E que se ela atingir outras pessoas, isso é a consequência de você ter uma vida com ele, né? Não é algo que você tenha que fazer o bem, até mesmo para evitar ir para aqueles lugares lá embaixo, sabe, que as pessoas falam. Mas é que quando você tem uma vida com ele, você se cura. E quando você se cura, isso transborda. E a consequência é ajudar a curar o mundo, né? Sem que você faça isso para diminuir algo em você, né? Se sentir melhor. Mas é isso, consciências. Até o próximo episódio aí da nossa série Conversando com Deus. O Deus que está em mim, sauda e honra o Deus que habita em vocês. Até a próxima.